Sua paz interior parece um sonho distante? Descubra como recuperá-la agora. Quantas vezes você já se pegou em silêncio, cercado pelo barulho do mundo, mas com um vazio ecoando dentro do seu coração? Vivemos tempos em que a ansiedade, a pressa e os conflitos internos dominam nossos dias, e aquilo que mais ansiamos, a verdadeira paz de espírito, parece cada vez mais inalcançável. Mas e se a resposta para esse caos silencioso estivesse mais próxima do que você imagina? E se, em meio às dores, dúvidas e batalhas diárias, houvesse um caminho já traçado por aquele que é o príncipe da paz? Jesus Cristo não apenas ensinou sobre paz, ele é a própria paz. Ele não nos prometeu uma vida sem aflições, mas nos garantiu sua presença constante, mesmo em meio à tempestade. E é nessa promessa que encontramos esperança. As palavras de Jesus não são meras histórias do passado. Elas são vivas, atuais e poderosas o suficiente para transformar qualquer cenário, inclusive o seu. Quando ele disse: "Deixo-vos a minha paz vos dou", ele não estava apenas oferecendo um conforto momentâneo, mas sim uma paz duradoura, que excede todo o entendimento humano. A oração, nesse contexto, deixa de ser apenas um hábito religioso e passa a ser um canal direto com Deus, um diálogo sincero, profundo e transformador. É por meio dela que entregamos nossos medos, angústias e recebemos direção, consolo e força. A oração não é apenas um alívio emocional, é um ato de fé, uma arma espiritual poderosa que nos reconecta com o plano divino e realinha nosso coração com os propósitos de Deus. É no secreto da oração que os corações são curados, as mentes renovadas e a paz, que muitos consideram perdida, é restaurada. Mas será que temos compreendido de fato o poder contido em uma vida de oração? Ou será que estamos apenas repetindo palavras, esperando mudanças sem transformação real? O próprio Jesus, em sua vida terrena, nos deixou um modelo de intimidade com o Pai. Ele se retirava para orar, buscava refúgio na presença do Altíssimo e ensinava seus discípulos a fazerem o mesmo. Ele sabia que a paz verdadeira não vem das circunstâncias ao redor, mas da conexão com o Criador. Em um mundo onde tudo é imediato, onde a distração é constante e onde o medo tenta calar a nossa fé, a prática da oração se torna um grito de resistência. É uma escolha diária, um posicionamento espiritual. E não importa o quão distante você esteja ou o quanto já tenha tentado sem sucesso, Deus ainda ouve, Deus ainda fala, Deus ainda transforma. Jesus continua estendendo a mão, convidando você a descansar nele, a confiar, a entregar. Muitas pessoas carregam no peito a dor de não serem ouvidas, de viverem uma fé fria, distante, sem respostas. Mas a promessa de Jesus é clara: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." É nesse convite que começa a restauração da paz interior. A oração se torna ponte, o ensinamento de Jesus se torna mapa, e o coração, por fim, começa a encontrar descanso. Neste vídeo, vamos juntos mergulhar nessa jornada de reconexão, de fé viva, de ensinamentos práticos e poderosos deixados por Cristo. Se você sente que sua alma clama por um novo tempo, se o seu espírito está em guerra e você já não sabe mais como orar, permaneça aqui, porque algo está prestes a acontecer. Se essa mensagem tocou o seu coração de alguma forma, se você sente que precisa de um renovo espiritual ou conhece alguém que está enfrentando batalhas silenciosas, deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários. Sim, escreva com fé, porque nós vamos orar por você. Esse espaço é mais do que um vídeo, é um ambiente de comunhão, de intercessão, de apoio espiritual. Não importa qual seja a sua luta, ansiedade, tristeza, conflitos familiares, falta de direção, Deus conhece sua dor e há poder quando nos unimos em oração. A oração é a chave que abre portas que nenhum homem pode fechar. É o sopro de vida que reacende a esperança.
mesmo quando tudo parece perdido. Quando oramos, algo muda, não só ao nosso redor, mas dentro de nós. A oração nos fortalece, nos conecta diretamente com o coração do Pai e alinha nossa vontade à dele. Jesus nos ensinou que devemos orar sem cessar e nos deu exemplo de como a oração tem o poder de sustentar, curar, libertar e transformar. Cada vez que você se ajoelha, mesmo que em silêncio, os céus se movem em sua direção. E é exatamente isso que faremos aqui. Vamos orar. Vamos unir a nossa fé e declarar sobre sua vida que o tempo da restauração chegou. Mas antes, eu quero te pedir algo. Se essa palavra falou com você, deixe o seu like neste vídeo. Isso ajuda a espalhar essa mensagem para outras vidas que também estão precisando ouvir sobre a paz de Jesus. Se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos como esse, reflexões bíblicas, orações e mensagens que vão fortalecer sua caminhada com Deus. Não se cale, não lute sozinho. Deixe seu pedido de oração, seu nome ou apenas um "ore por mim" nos comentários. Você faz parte de algo maior. E aqui, juntos, em oração, vamos clamar ao Deus que ouve, que age e que responde. Sua paz interior parece um sonho distante? Essa pergunta simples e direta carrega um peso silencioso que muitas vezes evitamos confrontar. Vivemos em um tempo onde a aparência de estabilidade emocional é vendida como realidade, enquanto os corações seguem quebrados por dentro, gritando em silêncio por socorro. Quantas vezes você já se olhou no espelho e tentou convencer a si mesmo de que estava tudo bem, quando na verdade uma tempestade se agitava dentro de você? Existe uma inquietação que palavras humanas não conseguem descrever. Um vazio que nem mesmo o sucesso, o dinheiro ou os relacionamentos conseguem preencher. E quando nos vemos diante disso, uma sensação de impotência toma conta da alma, como se a paz fosse um território perdido, inalcançável, reservado apenas para os que têm sorte. Mas e se essa paz que você tanto procura não estivesse distante, tampouco fosse um privilégio de poucos? E se ela estivesse à sua disposição agora mesmo, à distância de uma oração sincera? O problema é que o mundo nos ensinou a buscar paz onde ela nunca esteve. Procuramos descanso no conforto material, tentamos preencher o espiritual com o físico e acabamos aprisionados em uma busca que nunca termina. A alma grita por descanso, mas os ouvidos estão ocupados demais com os ruídos das redes sociais, das cobranças diárias, das expectativas alheias. Somos especialistas em parecer fortes enquanto desmoronamos por dentro. E nessa luta silenciosa, muitos vão se perdendo de si mesmos, se afastando da verdade e, aos poucos, esquecendo que existe um Deus que nos conhece profundamente. Não pela máscara que usamos, mas pelo coração que escondemos. Jesus nunca prometeu uma vida sem aflições. Pelo contrário, ele nos alertou sobre elas, mas também disse: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo." Essas palavras não foram ditas como uma frase de efeito, mas como um lembrete de que mesmo quando tudo parece desmoronar, ainda há esperança. Ele não veio apenas para nos salvar do pecado, mas também para nos oferecer algo que ninguém mais pode dar: a paz que excede todo o entendimento. Essa paz não depende das circunstâncias, não é afetada pelas mudanças externas. Ela nasce de uma conexão profunda com o Criador e se manifesta quando decidimos confiar, mesmo sem entender. E é aqui que a pergunta volta com mais força. Sua paz interior parece um sonho distante? Porque talvez você tenha procurado essa paz em todas as direções, menos na direção certa. Talvez você tenha feito de tudo para se sentir bem, menos dobrar os joelhos e entregar o controle. Talvez você tenha acreditado que orar não muda nada, quando na verdade é a única coisa que realmente transforma tudo. A paz que Jesus oferece não é frágil como a paz do mundo. Ela é firme, constante, segura.
É a certeza de que, mesmo em meio ao caos, você está sendo sustentado por mãos eternas. Essa jornada não começa com uma mudança de cenário, mas com uma mudança de postura. E essa mudança começa com um simples gesto: reconhecer que você precisa de algo maior, que sozinho não dá mais. Que por trás da força que você tenta demonstrar, existe uma alma cansada que clama por descanso. E não há vergonha nisso. Jesus mesmo disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Você entende o poder contido nessa frase? Ele não exige perfeição. Ele não exige explicações. Ele apenas convida, e cabe a nós aceitar esse convite. Talvez você esteja ouvindo isso agora e sentindo seu coração acelerar. Talvez algo dentro de você esteja dizendo que essa mensagem não é por acaso. E não é mesmo. Existe um mover acontecendo nesse momento. E não há coincidências quando se trata do agir de Deus. Ele sabia que você estaria aqui. Ele sabia que essa palavra encontraria você exatamente agora, nesse ponto da sua caminhada. Porque Ele se importa, Ele sempre se importou. Mesmo quando você achou que ninguém mais se importava. Antes de irmos mais fundo nessa reflexão, respire fundo. Sinta esse instante. Permita que essa verdade penetre na sua mente e no seu espírito. Você não está sozinho. Você não foi esquecido. A paz que você busca não é um mito, é uma promessa. E ela está sendo liberada sobre a sua vida nesse exato momento. Tudo o que você precisa fazer é abrir o coração e dar o primeiro passo. Não precisa entender tudo, só precisa confiar. Se essa palavra está tocando você de alguma forma, escreva aqui nos comentários: "Eu recebo essa paz." Você pode digitar isso agora mesmo. Diga com fé, declare com convicção. Ou, se preferir, apenas diga: "Jesus, eu confio." Porque esse ato simples, essa pequena atitude, pode ser o começo de uma grande transformação. E você não está sozinho nessa jornada. Vamos continuar juntos. Ainda há muito o que viver. E a próxima parte dessa caminhada já está começando. Você sente esse peso saindo do peito, mesmo que por alguns instantes? Quando abrimos espaço para ouvir aquilo que realmente importa, não é só a mente que se cala. É a alma que começa a respirar. E isso nos leva para algo ainda mais profundo, mais necessário, mais urgente. Entender de onde vem essa paz que tanto desejamos. Não falo de uma paz momentânea, como aquela que sentimos após um banho quente ou um fim de semana sem obrigações. Estou falando de uma paz real, concreta, inabalável. Uma paz que não desmorona diante de uma notícia ruim, que não se desfaz quando os planos saem do controle, que não depende das circunstâncias externas. Essa paz tem um nome. Ela é uma pessoa. Ela é Jesus Cristo. E quando Ele disse: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá." Ele estava estabelecendo uma linha clara entre o que o mundo promete e o que Ele garante. A paz do mundo é frágil, superficial, limitada. Está presa a coisas, a conquistas, ao controle. Mas a paz que Jesus oferece transcende tudo isso. Ela entra em lugares que ninguém mais consegue acessar. Os traumas não curados, as decepções engolidas em silêncio, os medos que nos acompanham até mesmo nos momentos de alegria. É uma paz que confronta a dor, mas também envolve com amor, que revela nossas feridas, mas ao mesmo tempo começa a curá-las. E o mais impressionante é que essa paz não precisa ser conquistada. Ela já nos foi dada. Basta crer, basta receber, basta permitir que ela ocupe o lugar que sempre foi dela no nosso coração. Mas por que é tão difícil aceitar essa paz? Por que insistimos em manter o controle, em tentar resolver tudo sozinhos, como se depender de Deus fosse um sinal de fraqueza? A resposta está na raiz da nossa natureza humana: orgulho. Queremos provar que somos suficientes, que damos conta, que não precisamos de ajuda. Mas a verdade é que a paz interior só nasce quando o ego se cala e o espírito se rende. Quando paramos de lutar contra Deus e começamos a caminhar com Ele. É nesse ponto que a transformação começa.
É nesse ponto que a vida muda, e é aqui que entra a oração. Não como um ritual seco, repetitivo ou religioso, mas como um encontro real com aquele que nos criou. A oração não é uma obrigação, é um privilégio, é um lugar secreto onde a alma encontra abrigo, onde os pensamentos se organizam e o coração encontra sentido. Quando oramos, não estamos apenas falando com Deus, estamos permitindo que Ele fale conosco. É nesse diálogo que recebemos discernimento, força, direção. A oração é onde trocamos o fardo pesado pela leveza da graça, onde deixamos de lado as nossas razões para abraçar os propósitos de Deus. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, orava. E orava muito. Ele se afastava das multidões para estar a sós com o Pai. Ele sabia que não poderia enfrentar as pressões deste mundo sem manter viva sua conexão com o céu. Se o próprio Cristo, perfeito e santo, precisava orar, o que nos faz pensar que podemos caminhar sem essa intimidade? A oração não é um plano B, ela é o plano A. É o alicerce da nossa fé, o combustível da nossa jornada, o caminho para a paz que tanto buscamos. E o melhor de tudo é que qualquer pessoa pode orar. Não é preciso saber as palavras certas, não é preciso estar em um templo, não é preciso parecer forte, basta ser sincero. Deus não resiste a um coração quebrantado. Talvez você esteja se perguntando, mas eu já tentei orar e nada mudou. E eu entendo você. Às vezes a resposta de Deus não vem no nosso tempo. Às vezes ela vem em forma de silêncio, de espera, de aprendizado. Mas saiba de uma coisa, toda oração é ouvida. Nenhuma lágrima passa despercebida. Nenhum suspiro de dor é ignorado. Deus não trabalha na superfície. Ele atua na profundidade. E enquanto você ora, Ele já está movendo o que precisa ser movido. Talvez não do jeito que você quer, mas com certeza do jeito que você precisa. A grande virada acontece quando você entende que a oração não é sobre convencer Deus a fazer a sua vontade, mas sobre alinhar o seu coração com a vontade dele. E quando isso acontece, algo muda dentro de você. A paz que parecia distante começa a se aproximar. A angústia começa a ceder lugar à esperança. A dúvida começa a dar lugar à fé. Porque onde há oração, há presença. E onde há presença de Deus, há paz. Se isso está fazendo sentido para você, compartilhe aqui nos comentários o que está sentindo agora. Escreva: eu quero essa paz, se você deseja viver essa conexão mais profunda com Deus. Ou escreva apenas: fala comigo, Senhor, se deseja ouvir a voz dele mais claramente. Sua participação é mais do que um gesto, é um passo de fé. Vamos seguir juntos nessa jornada, porque ainda há muito que Deus quer revelar a você. É nos dias difíceis que nossa fé é realmente testada. Quando tudo parece fugir do controle, quando o chão se abre sob os nossos pés e o silêncio de Deus parece ensurdecedor, é aí que descobrimos se a nossa fé era um refúgio ou apenas um discurso bonito. A oração, nesses momentos, se revela como a nossa arma mais poderosa, não como uma fuga da realidade, mas como a única forma real de enfrentá-la. Tribulações não são exceções na jornada cristã. Elas são parte do caminho. Jesus mesmo declarou isso com clareza. No mundo tereis aflições. Ele não escondeu essa verdade, mas ele também completou. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E é essa certeza que nos sustenta. O problema é que, quando a dor chega, a nossa primeira reação muitas vezes não é orar, é reclamar, é buscar explicações, é tentar resolver com a força dos braços, com a lógica da mente, com a pressa do coração. Mas nenhuma dessas ferramentas humanas é suficiente para tratar da alma. O que machuca por dentro só pode ser curado por aquele que nos formou por dentro. É na oração que aprendemos a esperar, a confiar, a entregar. Não é fácil, porque tudo em nós grita por resolução imediata.
queremos respostas, saídas, soluções. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, está mais interessado em transformar o nosso interior do que apenas mudar o cenário ao nosso redor. A oração nos ensina a ver além da dor. Ela nos coloca em uma posição de humildade, onde reconhecemos que não temos todas as respostas, mas confiamos em quem tem. E isso muda tudo. Mesmo sem entender, você começa a experimentar paz. Mesmo com lágrimas nos olhos, você sente que não está sozinho. Mesmo com o coração em pedaços, há algo dentro de você que resiste, que continua crendo. Isso é fruto da oração. E não é qualquer oração. É aquela feita com o coração rasgado, com palavras simples, mas com uma fé firme. Às vezes, nem é necessário dizer muito. Há orações que são apenas suspiros, gemidos, silêncios que só o céu entende. E Deus entende. E Deus responde. Você já reparou como os momentos de maior profundidade espiritual quase sempre nascem em meio à dor? Não porque Deus se alegra com o nosso sofrimento, jamais, mas porque nesses momentos somos forçados a parar, a olhar para dentro, a voltar os olhos para o alto. A tribulação, por mais desconfortável que seja, nos reposiciona espiritualmente. Ela nos tira do automático, nos obriga a refletir, nos arranca do orgulho e nos leva à rendição. E a oração é o ponto de contato entre o céu e esse coração em rendição. É onde a presença de Deus desce e se torna real. É onde a paz começa a florescer em meio ao deserto. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Davi, fugindo por sua vida, encontrava consolo no Senhor por meio da oração. Ana, chorando amargamente por não ter filhos, orava em silêncio e foi ouvida. Daniel, em meio a um decreto de morte, mantinha sua rotina de oração intacta. Jesus, prestes a ser crucificado, se afastou para orar, suando gotas de sangue. A oração foi, para todos eles, a âncora na tempestade. Não era uma opção, era necessidade, era vida, era sobrevivência espiritual. Se você está atravessando um tempo difícil agora, eu quero te dizer algo com todo amor e sinceridade. Não pare de orar. Não importa se você sente ou não sente. Ore. Não importa se você tem as palavras certas ou se só consegue chorar. Ore. Porque enquanto você ora, você não está apenas pedindo socorro, você está construindo uma fortaleza espiritual. Você está se fortalecendo no Senhor. Você está se lembrando de quem é e de quem Ele é. Você está permitindo que a paz que vem de Deus invada lugares que nem você sabia que precisavam ser curados. E talvez, nesse processo, Deus não mude o que está ao redor de imediato, mas Ele vai mudar você. E quando você muda por dentro, o mundo ao seu redor nunca mais será o mesmo. Você começa a enxergar com olhos espirituais. Você começa a ouvir a voz de Deus no meio da confusão. Você começa a perceber que mesmo nos momentos mais escuros, há luz. E essa luz é Jesus. E é aí que a tribulação deixa de ser apenas dor e passa a ser instrumento, ferramenta de transformação, solo fértil para milagres. Se você chegou até aqui sentindo que essa palavra está sendo como um bálsamo sobre suas feridas, escreva nos comentários: mesmo na dor, eu confio. Ou, se você preferir, apenas diga: Senhor, continua comigo. Essas palavras têm poder. Elas não são apenas frases, são declarações de fé. E eu quero orar com você, por tudo que está no seu coração. Porque Deus não apenas vê a sua dor, Ele sente, Ele se importa, Ele age. E Ele está fazendo algo, mesmo agora, em silêncio. Jesus não apenas falou sobre oração, Ele viveu a oração. Desde o início do seu ministério até os momentos mais íntimos de agonia no Getsêmani, a oração foi o centro da vida de Cristo. E o mais incrível é que ele não manteve esse segredo apenas para si. Ele ensinou, ele mostrou o caminho, ele abriu as portas para que todos, absolutamente todos, pudessem ter acesso a essa comunhão profunda com o Pai.
Quando os discípulos se aproximaram e disseram: Senhor, ensina-nos a orar, isso não foi um pedido comum. Foi o clamor de quem viu que havia algo diferente na forma como Jesus se relacionava com Deus. Algo que eles não encontravam nas repetições frias dos religiosos da época. Eles viram verdade, viram poder, viram intimidade. E a resposta de Jesus foi simples, mas profunda: o Pai Nosso. Um modelo de oração que até hoje é recitado por milhões. Mas será que ainda conseguimos enxergar o peso espiritual dessa oração? Ela não foi criada para ser uma reza automática, repetida, sem entendimento. Ela é uma estrutura espiritual que carrega princípios fundamentais para um relacionamento íntimo com Deus. Ao começar dizendo Pai Nosso que estás nos céus, Jesus não apenas nos ensina a reconhecer a soberania de Deus, mas também nos lembra de quem somos, filhos. A oração começa na identidade. Você não fala com um estranho, você fala com o seu Pai. E não é qualquer Pai, é o Deus que criou os céus e a terra. A oração não é um monólogo nem uma lista de pedidos. É um encontro entre criatura e Criador. E quando oramos com consciência disso, algo muda. Não precisamos impressionar Deus com palavras bonitas, nem convencê-lo com argumentos. Jesus foi claro ao dizer que não devemos usar de vãs repetições como fazem os pagãos. O Pai conhece o que precisamos antes mesmo que falemos. O que Ele deseja é o nosso coração, a nossa presença, a nossa entrega. Jesus também nos ensina, com seu próprio exemplo, sobre o tempo da oração. Ele orava de madrugada, se afastava das multidões, criava espaço e silêncio. Isso não é por acaso. O tempo que damos para a oração revela a importância que ela tem na nossa vida. E o que vemos hoje é justamente o oposto. Orações apressadas, distraídas, feitas entre uma notificação e outra no celular. Mas quando olhamos para Jesus, vemos intencionalidade, vemos disciplina, vemos profundidade. Ele orava antes das grandes decisões, antes dos milagres, antes de enfrentar qualquer batalha. Ele orava porque sabia que a força para enfrentar o mundo vinha do céu. E é exatamente isso que nós precisamos aprender. A oração não é apenas o nosso momento com Deus. É o nosso lugar de alinhamento. Quantas vezes começamos a orar com o coração pesado e ao final, mesmo que nada tenha mudado no mundo externo, algo dentro de nós já é outro. A oração é o lugar onde Deus troca nossas vestes de dor por vestes de louvor, onde Ele nos mostra a verdade que o medo tenta esconder, onde Ele revela que não estamos sozinhos, mesmo quando todos parecem ter partido. Há também uma profundidade no ensino de Jesus sobre perdão durante a oração. No Pai Nosso, Ele nos instrui a pedir. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso é mais do que uma formalidade, é uma chave espiritual. Muitas vezes, a nossa oração não avança porque o nosso coração está bloqueado pelo rancor. O perdão é libertação, não apenas para quem recebe, mas para quem libera. E Jesus nos ensina que orar é também revisar o coração. É deixar Deus iluminar áreas escondidas, curar feridas abertas e restaurar pontes quebradas. Porque a oração não é um espaço para escondermos quem somos, mas para sermos transformados. Quando Jesus orou no Getsêmani, Ele nos mostrou talvez o maior exemplo de rendição. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Ali, a oração foi um ato de obediência. Foi um clamor honesto, mas também uma entrega total. Essa é uma das maiores lições que podemos tirar de como orar. Ser sincero, mas submisso. Abrir o coração, mas confiar na soberania divina. Dizer o que sentimos, mas aceitar o que Deus decidir. Porque a oração verdadeira não busca manipular Deus. Ela busca moldar o coração humano. E talvez seja isso que você esteja precisando hoje. Aprender a orar como Jesus orava.
de forma simples, profunda, rendida. Não com fórmulas prontas, mas com verdade. Porque o que toca o coração de Deus não é a performance da nossa oração, é a autenticidade dela. Se você não sabe por onde começar, apenas diga: Pai, estou aqui, fala comigo. Essas poucas palavras ditas com fé podem abrir portas que você nunca imaginou. A oração não precisa ser longa para ser poderosa. Ela precisa ser real. Se esse ensino está abrindo seus olhos para uma nova maneira de orar, escreva aqui nos comentários: Jesus, ensina-me a orar. Ou, se você sente que precisa voltar a esse lugar de intimidade com Deus, apenas diga: eu quero voltar. Suas palavras têm peso e seu coração Deus já conhece. Vamos caminhar juntos, porque ainda há mais para descobrir nessa jornada de oração viva e transformadora. Você já se sentiu quebrado por dentro, como se estivesse em pedaços que ninguém vê, que ninguém entende? Aquela dor silenciosa que se esconde atrás de um sorriso, o cansaço de acordar todo dia e continuar fingindo que está tudo bem. Muitos vivem nesse estado, arrastando-se por dentro, tentando encontrar consolo em distrações temporárias que só aprofundam ainda mais o vazio. A alma grita, mas o mundo ensina a silenciar. Ensina a se distrair, a ignorar, a esconder. Mas o que ninguém diz é que esse buraco no peito não some sozinho. Ele precisa ser tratado. E o único lugar onde esse tratamento começa é na oração. Sim, a oração é um remédio para a alma, mas não qualquer oração. Estou falando daquela oração crua, sincera, onde você não tenta impressionar a Deus com palavras bonitas, mas se permite ser exatamente quem é. Onde você diz: Pai, eu não aguento mais. Onde as lágrimas falam mais do que frases longas. Onde o coração se despe da vaidade e se dobra em humildade. É nesse ambiente, nesse espaço sagrado entre você e Deus, que a cura começa. E não é uma cura superficial, não é um se sentir melhor momentâneo. É transformação, é restauração das emoções, dos pensamentos, da identidade. A oração tem o poder de alcançar as partes mais profundas do ser humano. Aquelas memórias que ainda doem, aqueles traumas que você achou que já tinha superado, aqueles sentimentos que você nunca teve coragem de expor. A oração, quando feita com verdade, toca essas áreas como nenhuma terapia ou conselho humano pode tocar. O Espírito Santo é chamado de Consolador, não por acaso. Ele é aquele que entra onde ninguém mais consegue entrar. Ele é aquele que não apenas ouve o que você diz, mas também entende o que você cala. É Ele quem recolhe cada lágrima, quem traduz seus silêncios em pedidos, quem intercede por você quando até mesmo a fé parece ter enfraquecido. E é nesse ambiente de oração que Ele começa a trabalhar. Às vezes de forma suave, como um sopro de paz. Outras vezes de forma intensa, te levando a enxergar verdades que você vinha ignorando há anos. Mas em todo momento, Ele está restaurando. A cura emocional não é uma jornada rápida, e Deus sabe disso. Por isso Ele não espera de você perfeição, mas persistência. Ele só precisa de um coração disposto. A oração se torna, então, um processo de construção. Cada vez que você entra na presença dele, mesmo cansado, mesmo sem palavras, é como se uma peça do seu interior fosse reposicionada. Você começa a enxergar os outros com mais misericórdia, a si mesmo com mais compaixão e a vida com mais propósito. A restauração espiritual, por sua vez, é ainda mais profunda. Ela não apenas cura, ela resgata. A oração te reconecta com quem você foi criado para ser. Quantas vezes você já se sentiu espiritualmente apagado, como uma chama que quase se apagou? Quantas vezes sua fé parecia não passar de uma lembrança do que um dia foi forte? É nessa hora que a oração reacende o fogo. A intimidade com Deus, que parecia distante, começa a ser restaurada. A voz dele, que antes parecia calada, começa a soar com clareza. E você começa a perceber que não perdeu tudo como pensava. Deus ainda está aí, esperando, chamando.
E é surpreendente como nesse processo ele não te julga por ter se afastado. Ele não joga na sua cara o tempo que você passou longe. Ele simplesmente te abraça, te aceita, te renova. A oração abre esse espaço de reencontro, de recomeço, de realinhamento. Você pode estar há anos longe do altar, vivendo uma fé morna, ou até mesmo sem fé alguma. Mas uma única oração sincera pode reacender a chama, pode virar a chave, pode mudar o rumo. O que o inimigo tenta fazer é justamente te convencer de que não adianta mais, que Deus está decepcionado com você, que você orou demais sem resposta, que agora é tarde. Mas isso é mentira. A verdade é que a oração sempre tem valor, sempre é ouvida, sempre movimenta o céu. Mesmo quando você não vê, Deus está agindo. Mesmo quando tudo parece igual, algo está sendo restaurado dentro de você. A oração não é sobre como você se sente, é sobre quem Deus é. E Ele é fiel, mesmo quando somos inconstantes. Ele é bom, mesmo quando não entendemos. Ele é presente, mesmo quando não o percebemos. E quando nos rendemos a essa verdade em oração, um novo tempo começa. Tempo de cura, tempo de restauração, tempo de realinhamento com o céu. Se isso está falando com você, se o seu coração está se abrindo de novo, eu quero te fazer um convite simples, mas profundo. Escreva nos comentários, restaura-me, Senhor. Ou, se você se sente pronto para reacender sua vida espiritual, escreva, quero voltar a sentir tua presença. Essas palavras podem parecer pequenas, mas diante de Deus são gritos de fé. E Ele ouve, Ele responde, Ele age. A restauração já começou. Há algo de extraordinário que acontece quando decidimos quebrar o silêncio. Quando mesmo em meio ao cansaço, à dor ou à confusão, tomamos a decisão de nos expor diante de Deus e também diante de outros irmãos na fé. Existe poder quando falamos, quando confessamos, quando escrevemos o que está nos consumindo por dentro. O inimigo opera nas sombras. Ele quer manter você calado, isolado, acreditando que ninguém se importa, que ninguém entende. Mas a palavra de Deus nos ensina a carregar os fardos uns dos outros, a orarmos uns pelos outros, a vivermos a fé em unidade. E é por isso que agora, neste momento, eu quero te fazer um convite direto. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Talvez você pense, é só um comentário, não vai mudar nada. Mas não subestime o poder que há em verbalizar a sua dor, em transformar a angústia em palavras e entregá-las publicamente, mesmo que pareça simples. Cada vez que alguém escreve um pedido de oração aqui, algo se rompe no mundo espiritual. É como um grito de fé, um sinal de que mesmo em meio ao desespero, ainda há esperança. E Deus honra isso. Ele vê o seu clamor, mesmo quando parece tímido. Ele vê a sua vulnerabilidade e responde com graça. Você não precisa escrever um texto longo. Pode ser algo direto, como ore pela minha família, ou preciso de paz, ou até mesmo Jesus, me ajuda. Deus conhece cada detalhe que está por trás dessas palavras. Ele sabe o que ninguém mais sabe. E quando você registra esse pedido aqui, você também está abrindo espaço para que outras pessoas se unam a você. Essa não é apenas uma sessão de comentários, é um altar coletivo, onde corações se unem em fé e intercessão. Quantas vezes você já se sentiu sozinho? Como se suas batalhas fossem invisíveis. Talvez até agora você tenha mantido tudo dentro de si, por medo, por vergonha ou por acreditar que ninguém se importaria. Mas aqui, neste espaço, queremos caminhar junto com você. Queremos orar por você. E mais do que isso, queremos ver Deus te tocar, te restaurar, te levantar. Isso não é sobre likes, nem sobre números. É sobre almas, é sobre cura, é sobre comunhão. Há uma beleza poderosa em ver pessoas comentando orações umas pelas outras. Às vezes, quem ora por você está passando por algo até mais difícil, mas mesmo assim escolhe interceder. Isso é o Evangelho em prática.
Isso é corpo, isso é amor. Você pode estar a quilômetros de distância, talvez nunca tenha visto quem vai ler o seu comentário, mas Deus vê, Deus une, Deus age. E há testemunhos de pessoas que foram completamente transformadas a partir de um simples comentário, de um simples "ore por mim". Talvez você tenha tentado segurar tudo sozinho por tempo demais, mas você não precisa mais. Talvez hoje seja o dia de simplesmente soltar, deixar ir, entregar. Quando você escreve nos comentários o que está no seu coração, você não está apenas sendo ouvido, você está sendo abraçado, acolhido e principalmente você está sendo lembrado diante do céu. Porque aqui, neste espaço de fé, nós vamos orar por você. E eu sei, pode ser que você esteja lutando com algo muito íntimo, algo que você nunca teve coragem de compartilhar com ninguém. Mas mesmo que você só escreva uma palavra, mesmo que seja socorro, isso já é o bastante. Deus entende, Deus traduz, Deus age. E se você está aqui agora, não é por acaso. Deus está te chamando para sair do silêncio, para abrir o coração, para começar um novo ciclo, não mais sozinho, mas com intercessores, com fé, com apoio. Então escreva, com fé, com coragem, com liberdade. Pode ser preciso de cura, ou estou cansado, ou até não sei mais o que fazer. Seja honesto, seja você. E se você já viveu milagres através da oração, comente também. Testemunhos edificam a fé dos que ainda estão na luta. Diga como Deus te alcançou, como a oração transformou sua história. Compartilhe, porque a sua história pode ser a resposta que outro coração está esperando. Se quiser, comente agora mesmo. Ore por mim, ou estou aqui, Senhor. Essas palavras simples podem ser o começo de algo profundo. E se você quer ir além, escreva: estou pronto para viver o que Deus tem para mim. Cada frase dessas carrega fé, entrega e disposição para ser restaurado. Nós vamos orar com você, por você. E juntos, como família espiritual, vamos ver Deus agir. Porque Ele sempre age quando há corações dispostos. Se até aqui essa palavra está falando com você, tocando áreas que estavam adormecidas, revelando que há esperança onde você achava que não havia mais nada, então pare por um momento e reconheça: algo está acontecendo dentro de você. Não é apenas um vídeo, não são só palavras soltas na tela. Existe uma presença aqui, existe um mover que não é humano. É o Espírito Santo tocando, curando, despertando. E se isso está acontecendo com você, imagine quantas outras pessoas podem ser alcançadas com essa mesma mensagem. Quantas outras vidas agora mesmo estão precisando ouvir exatamente o que você está ouvindo. É por isso que eu preciso te pedir algo importante. Deixe o seu like neste vídeo. Pode parecer algo pequeno, automático, mas isso tem um impacto gigantesco. Toda vez que você clica nesse botão, você está dizendo para a plataforma que essa mensagem tem valor, que ela pode e deve ser mostrada para mais pessoas, que ela carrega vida, verdade, esperança, e é isso que queremos. Ver essa palavra indo longe, chegando onde nós nunca poderíamos ir com as nossas próprias forças, mas onde Deus pode alcançar através de uma simples ação sua. E não para por aí. Eu também quero te convidar a se inscrever no canal. Se você chegou até aqui, é porque Deus está despertando algo em você. E essa jornada não precisa acabar quando o vídeo termina. Na verdade, ela está apenas começando. A cada semana temos novos conteúdos como este, reflexões bíblicas, orações, estudos, mensagens que não apenas informam, mas transformam. E ao se inscrever, você passa a fazer parte de uma comunidade de fé que está crescendo, se fortalecendo, orando junta, caminhando lado a lado. Você não precisa caminhar sozinho. Não precisa tentar entender tudo sem direção. Aqui você vai encontrar palavras que edificam, que confrontam com amor, que te colocam de volta no caminho certo. E mais do que isso, você vai encontrar pessoas.
irmãos. Gente que também está na luta, na busca, na caminhada. Gente que vai orar com você, chorar com você, se alegrar com você. Porque o Evangelho é isso. Não é sobre assistir, é sobre viver. É sobre se conectar. É sobre crescer juntos. E eu sei, às vezes a gente consome tanto conteúdo na internet sem nem se lembrar do que viu 10 minutos depois. Mas se esse vídeo não sair da sua mente, se você sentir vontade de voltar aqui mais tarde, de rever, de ouvir de novo, então é porque não foi apenas um conteúdo, foi um encontro, uma marca, um sopro do céu. E se Deus está usando esse canal para falar com você hoje, Ele pode continuar falando. Ele quer continuar. Mas para isso, você precisa dar um passo simples. Clicar no botão de inscrição, ativar o sininho, estar aqui com a gente. Esse passo também é um ato de fé. É como dizer, eu quero mais de Deus. Eu quero continuar ouvindo sua voz. Eu quero me manter conectado. E se você sente isso, se você deseja continuar nessa caminhada conosco, então não pense duas vezes. Faça parte. Seja um com a gente. Porque aqui você é mais do que um espectador. Você é parte dessa missão. E sabe o que é lindo? Cada vez que você curte, comenta ou se inscreve, você está semeando. Está lançando sementes no campo espiritual. Está contribuindo para que outras pessoas sejam alcançadas, restauradas, transformadas. Talvez você nunca conheça essas pessoas, mas no céu, tudo isso está sendo registrado, porque cada clique, cada gesto, cada amém é um ato de fé, é um sim para aquilo que Deus está fazendo. Então agora, se essa palavra falou com você, eu quero te encorajar. Deixa o like. Se inscreve e depois escreve aqui nos comentários uma frase de fé. Pode ser, eu faço parte desse mover, ou quero continuar nessa jornada com Deus. Essas palavras não são só comentários, são marcos espirituais. São declarações públicas de que você escolheu estar onde Deus está falando. Escolheu caminhar com fé. Escolheu não voltar atrás. E se você já é inscrito, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Envie para aquela pessoa que está cansada, desanimada, sem rumo. Porque Deus pode usar exatamente esse conteúdo para tocar um coração que você ama. Lembre-se, você é parte do que Deus está fazendo aqui. E o que Ele começou, Ele vai completar. Vamos juntos, porque ainda há muito para viver, muito para descobrir. E o céu está só começando a se abrir sobre a sua vida. Antes de nos entregarmos à oração, é necessário preparar o ambiente mais importante, o seu interior. Talvez você esteja ouvindo essa palavra enquanto faz outras coisas, com a mente dividida, o coração acelerado, os pensamentos pulando de preocupação em preocupação. Mas agora eu te convido a parar por um instante, a silenciar tudo ao redor. Não apenas o que está fora, mas o que está dentro. Esvazie-se de tudo que não é essencial neste momento. Se puder, feche os olhos, respire fundo, permita que este tempo seja sagrado. Porque o que está prestes a acontecer não é apenas um momento de palavras jogadas ao vento, é um encontro com o Pai, é uma oportunidade real de ouvir a voz dele, de ser tocado, de ser renovado. A oração não deve ser tratada como um hábito mecânico ou uma última tentativa quando tudo mais falhou. Ela é, na verdade, a primeira resposta que deveríamos ter diante de qualquer coisa. E para que ela seja viva e eficaz, é preciso estar inteiro diante de Deus. Não perfeito, não impecável, não com todas as respostas, apenas inteiro, presente, atento, disposto. Deus não está pedindo de você uma apresentação religiosa, nem exige que você finja santidade. Ele pede verdade, e é com essa verdade que queremos orar agora. Talvez você nunca tenha orado antes, ou talvez já tenha orado tantas vezes que em algum ponto perdeu o sentido. Mas hoje, tudo pode ser diferente. Não porque a fórmula mudou,
mas porque seu coração está sendo reposicionado. E esse reposicionamento começa com um gesto simples: reverência, respeito. Um coração que diz-me: Senhor, estou aqui, fala comigo. Mesmo que você esteja ferido, frustrado ou cheio de perguntas sem resposta, isso não é obstáculo para Deus. Ele se move com liberdade em corações sinceros, mesmo os mais bagunçados. Na verdade, ele se revela com mais intensidade quando sabe que tem liberdade total dentro de nós. Se há peso, angústia, medo ou culpa dentro de você, não tente esconder. Leve tudo isso à presença de Deus, porque o lugar da oração é também o lugar de entrega. Você não precisa carregar esse fardo sozinho, essa culpa que te consome, essa inquietação que te tira o sono, essa voz que te acusa internamente. Tudo isso pode cair por terra hoje e agora, mas para isso você precisa abrir mão do controle. A oração é também um ato de rendição. Não se ora com pressa, ora-se com fé, com entrega, com sinceridade. E nesse momento, enquanto nos preparamos para orar juntos, permita-se quebrar barreiras. Se havia bloqueios emocionais, mágoas, ressentimentos, peça que Deus limpe sua mente, que Ele prepare o seu espírito, que Ele te conduza a uma oração que vá além de palavras decoradas, que seja profunda, pessoal, reveladora. Você vai perceber que mesmo em poucos minutos a atmosfera muda, o peso sai, o peito se abre, a lágrima desce, não como um sinal de fraqueza, mas como evidência de que algo está sendo destravado. Jesus nos ensinou a orar no secreto, mas aqui, mesmo em comunidade, é possível viver o secreto, porque Deus está com você onde você está. A sala onde você está agora pode se tornar um altar. Seu quarto, seu carro, até mesmo esse pequeno espaço onde você se encontra neste momento, pode se transformar em um lugar de encontro divino. Não é sobre o lugar físico, é sobre o estado do coração. Prepare esse altar agora. Feche as distrações, desligue o que puder e diga com convicção: Senhor, eu me abro para a Tua presença. Talvez você esteja sentindo um calor no peito, uma vontade de chorar, uma paz inexplicável descendo sobre você. Não ignore isso. É o Espírito Santo confirmando que está aí. É Ele dizendo: eu estou ouvindo. E é com esse coração sensível que vamos entrar em oração. Você não está mais sozinho. Existe uma nuvem de fé ao seu redor. Pessoas orando com você. Céus se abrindo. Correntes sendo quebradas. O impossível sendo preparado. Antes de iniciarmos a oração, escreva aqui nos comentários com fé: estou pronto para orar. Ou, se preferir, declare: meu coração está aberto. Essas frases não são mágicas, são chaves. São passos de fé que mostram ao mundo espiritual que você está posicionado, que você está disponível, que você quer mais. E o céu se move quando há rendição. Agora, respire. Deixe o Espírito conduzir. A oração está prestes a começar. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, nos colocamos diante da Tua santa presença com reverência, fé e total entrega. Não como quem repete palavras por hábito, mas como filhos que reconhecem o quanto precisam do Teu amor, da Tua direção e da Tua paz. Nós Te buscamos agora não por obrigação, mas por dependência, porque sem Ti, Senhor, nada somos. Sem a Tua presença, o coração se esvazia. Sem a Tua voz, a alma se perde. E por isso, neste momento, Te pedimos: ouve essa oração. Espírito Santo começa agora a visitar cada pessoa que está ouvindo esta palavra. Não importa onde ela esteja, em casa, no trabalho, no hospital, em um lugar de dor, ou até mesmo em silêncio dentro do seu próprio quarto. Que a Tua presença preencha esse ambiente, que esse espaço físico se transforme em altar, que esse instante seja envolvido por uma atmosfera do céu. Que os anjos do Senhor ministrem sobre cada mente, cada coração, cada alma sedenta por resposta,
Pai, nós oramos agora por aqueles que estão cansados, os que estão lutando para continuar, mas sentem que não têm mais forças. Que o teu renovo venha agora como um vento suave, que o fardo pesado seja retirado, que as correntes emocionais e espirituais que amarram essa pessoa à tristeza, à angústia, ao medo, sejam quebradas agora, pelo poder do nome de Jesus. Que as vozes de acusação sejam silenciadas, que a paz que excede todo entendimento invada a mente, que a alegria da tua salvação seja restaurada. Clamamos também por cura física, para aqueles que enfrentam enfermidades. Toca, Senhor, no corpo dessa pessoa que está com dor, que recebeu um diagnóstico difícil, que está em tratamento, que sente que a saúde está se deteriorando. Tu és o médico dos médicos. Tu tens poder para fazer o impossível. E nós cremos com fé que milagres podem acontecer agora, mesmo à distância. Em nome de Jesus, que a tua cura se manifeste. Oramos por cura emocional, pelas feridas da alma, pelos traumas antigos, pelas decepções que ainda doem. Toca nas memórias, Senhor. Toca nas lembranças que ainda a aprisionam. Liberta essa pessoa do passado, da culpa, do ressentimento. Ensina-a a perdoar, a soltar, a se libertar. Que haja libertação interior, que a amargura se transforme em paz, que o desespero se transforme em esperança, que o pranto se transforme em louvor. Senhor, também oramos por direcionamento. Quantos estão perdidos, sem saber qual caminho seguir, qual decisão tomar, o que fazer com a vida? Quantos estão em encruzilhadas emocionais e espirituais? Pai, Tu és o Deus que guia, que mostra o caminho certo, que fala no meio do silêncio. Que os ouvidos espirituais sejam abertos agora, que a Tua voz seja ouvida claramente, que a Tua vontade se revele, que portas certas se abram, que o Teu tempo se cumpra. E por fim oramos por restauração espiritual, por todos que se afastaram de Ti, que esfriaram na fé, que sentem que já não têm mais forças para buscar. Pai, reacende a chama, sopra sobre a brasa que ainda existe. Renova o compromisso, o amor, a intimidade. Que essa oração seja o início de um novo tempo contigo. Que haja reconciliação, que haja recomeço, que haja salvação. Declaramos pela fé que a paz já está sendo liberada, que o coração já está sendo restaurado, que o espírito já está sendo levantado e que essa vida nunca mais será a mesma depois deste encontro contigo, Senhor. Tudo isso oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você chegou até aqui, isso significa que Deus falou com você de uma forma única. E nós queremos saber como essa mensagem tocou o seu coração. Escreva aqui nos comentários: eu senti a voz de Deus neste vídeo. E se puder, compartilhe como essa palavra te alcançou, o que Deus revelou e o que mudou dentro de você durante esse momento de oração. Seu testemunho pode fortalecer a fé de alguém que também precisa ser tocado pela presença do Senhor. Não se esqueça de se inscrever no canal. Isso não é só sobre acompanhar vídeos, é sobre caminhar junto, receber novas mensagens, orações, conteúdos que edificam a sua fé e mantêm acesa a chama do Espírito. Ative o sininho para não perder nenhuma palavra que Deus deseja liberar sobre sua vida. Também te pedimos que deixe o seu like. Isso ajuda esta mensagem a alcançar mais vidas que estão agora mesmo precisando ouvir exatamente o que você ouviu aqui. Pode parecer um gesto simples, mas é uma forma poderosa de participar dessa missão. Você se torna parte da semeadura, parte do mover. E claro, não saia sem conferir o próximo vídeo que está aparecendo agora na tela. Deus ainda quer falar mais com você. Há algo novo, algo revelador esperando por você ali. Que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida, sua casa, seus sonhos e sua fé. Que a paz de Cristo reine sobre você e que a sua voz continue ecoando no seu coração, mesmo depois que o vídeo terminar. Até o próximo encontro. Em fé, em oração
e em espírito.